boa tarde, a paz do Senhor a todos os meus queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Jurandir, o apóstolo Jurandir, e nesta tarde desta segunda-feira, segunda-feira 24/1/2021, é uma segunda-feira, é o segundo dia da semana, e nós queremos nesta oportunidade trazer uma palavra da parte de Deus, inserida na Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler no livro de São Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Então você que tem uma Bíblia aí na sua casa, você que sempre nos acompanha nos nossos vídeos, você pode nos acompanhar. Se você ainda não está com a sua Bíblia, nós informa para você que é só você retornar o vídeo para poder procurar a Bíblia e começar a assistir acompanhando pela Bíblia, certo? Eu quero lhe pedir uma coisa antes que eu comece o vídeo. Que você que ainda não se inscreveu no meu canal, no canal do pastor Jurandir, eu peço-lhe que inscreva-se. Agora, se você já se inscreveu em algum outros vídeo meu, não se inscreva. Por quê? Porque você está se descrevendo da assinatura que você fez como se inscreveu. Então, você fazendo isso, você está saindo. Então, você sempre, quando eu gravar os meus vídeos, você receberá o sinal que tem um vídeo novo. E hoje, esse vídeo que estamos gravando é um vídeo muito sério, que é uma palavra séria, que nós estamos convivendo nos dias atuais, dias de hoje. E eu quero, neste dia, nessa oportunidade, trazer para você esta palavra, esta mensagem que fala a respeito das 10 virgens. Então vamos começarmos a leitura da palavra de Deus. Livro de São Mateus, no capítulo 25 ao versículo 13. Quero também te informar. A minha agenda, ela está aberta para que você possa nos convidar para ir aí na sua igreja, para levar uma palavra de Deus, para ministrar uma palavra de Deus, e Deus seja louvado e seja engrandecido aí nesse lugar. Amém? Será uma bênção, será uma grande honra estar aí na sua igreja para podermos assim se ver e também compartilhar a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 25 do livro de São Mateus, que fala a respeito a parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino de Deus, ou então o reino dos céus, será semelhante a 10 virgens que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então veja o versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Versículo 7 diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e se fechou-se a porta. Versículo 11 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essas foram as palavras daquele esposo. Diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando eu falo Filho do Homem, Jesus era filho do homem. O homem aqui, ele é Deus. É Deus. Então eu tenho falado em outros vídeos, filho do homem. Jesus era filho do homem, que é Deus. Se expressava-se dessa maneira, que é Deus. Então, meus queridos, nesta tarde, nós queremos entrar nesse assunto sobre as 10 virgens. As 10 virgens é um assunto que conta sobre a parábola das 10 virgens. Jesus muitas vezes falava em parábola, para que pudesse assim os seus discípulos pudessem entender em parábola, porque eles sabiam o que Jesus estava falando. Veja que a introdução da nossa leitura de hoje, Jesus expôs esta parábola quando estava ensinando no templo, acerca da sua vinda, como registrou Mateus no capítulo 24. Terminando o seu ensino sobre os sinais da sua volta, então continua com a parábola das 10 virgens, onde retrata e a extrema necessidade da pregação do crente com a sua vinda gloriosa, momento em que ele levava o verdadeiro crente e deixará aqui no mundo aqueles que se estimulava cristão e vivia de fachada. Foi o preparo das virgens loucas, que as deixou do lado de fora. Então, a parábola nos envia ou nos convida a uma vigilância espiritual contínua, como bem registra o Evangelho de São Mateus, no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, veja que as virgens loucas, elas não estavam vigilantes. Veja que as nécias, elas pegaram suas lâmpadas e certa que estava ali com azeite, mas as loucas, elas pegaram as lâmpadas e saíram sem ver, sem olhar que estava sem azeite. E veja que é o grande perigo que tem muitos crentes que brincam de ser crente, né? Nós não brincamos de ser crente. Olha, o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo. Então nós somos crentes, não devemos brincar de ser crente. Tem muitos crentes que andam brincando de ser crente. Não brinque de ser crente, seja crente. Como as virgens, as 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Seja prudente, a sua vigilância. Tenha cuidado, porque é como diz aqui no versículo 13, ou seja, no versículo 13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então eu mesmo não sei. Eu creio que ninguém sabe, porque a Bíblia diz que nem Jesus ele sabia o dia que
vem buscar a sua igreja. Quando o pai, ele mandar vir buscar a noiva, ele vem. Vejamos que nesse conteúdo do qual lemos, tem um propósito das virgens. O propósito, o contexto da parábola, ao contar esta parábola, Jesus estava falando de algo comum entre os seus ouvintes, o cortejo de um casamento judaico, principalmente a parte da noiva. Nos tempos bíblicos, a noiva lindamente vestida, acompanhada de 10 virgens, andava na casa de seus pais, e chegada dos seus pais, a chegada do noivo, todas as virgens conduziam lâmpada acesa e mais uma reserva de azeite para os imprevistos, prevendo que o casamento atrasasse. Como de atraso era maior quando o noivo vinha de longe, e segundo a tradição, ele não avisava o dia nem hora que chegaria. Era surpresa. O noivo da parábola chegou à meia-noite. O noivo, muito bem vestido, saiu da casa dos seus pais, acompanhado dos seus amigos, com toque de música, iluminando a estrada com acorde, uma voz de 2 cortejos reunidos em casa da noiva. Está com um véu. Recebia a bênção de seus pais e as felicitações dos amigos. Era entre ao noivo, que juntamente com toda a comitiva a conduzia para sua casa, ou para a casa dos seus pais, para onde, uma vez tendo entrado todos os convidados, ele fechava a porta e começava a festa. Uma lauta reflexão era servida pelos pais da noiva ou do noivo. A norma era que, uma vez fechada a porta, ninguém mais poderia entrar. Então foi como essas loucas virgens, elas foram comprar o azeite, porque ela tinha pedido para as prudentes: me dá um pouco do azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Aí elas disseram: não, nós não vamos dar do nosso azeite. Olha, vocês vão e compram do azeite, aonde tem para vender, e vem. Então elas saíram em busca de comprar o azeite, porque elas foram muitos assim, não deram muito crédito, não deram muito valor ao casamento. Então tem muitas pessoas que são desse jeito, elas estão brincando. E aqui nos mostra que essas loucas, elas estavam brincando, elas não estavam preparadas, não estavam com azeite. Olha, o crente tem que ter azeite para poder. A Bíblia, como diz aqui a leitura, que o noivo, ele não tinha hora, não tinha momento para poder chegar até a festa. Então, como diz que a festa, ele chegava a qualquer hora, não tinha horário. E também ele vinha de muito longe, e aquelas que eram debutantes, elas tinham que estar pronta e preparada com suas lâmpadas acesas, porque podia o noivo tardar e as lâmpadas ter ainda uma reserva. Então elas tinham que ter azeite nas suas lâmpadas, e também ter uma reserva, andar com uma reserva, porque ela não sabia o tempo que o noivo ia demorar, porque de onde ele morava para chegar até onde ele estava, ia ser a festa na casa do pai da noiva. Então ele também trazia convidados, os amigos, ele trazia para poder, e também trazia tocadores, os levitas, vinha com ele, com o noivo. E veja que
Ele chegou à meia-noite. Chegando à meia-noite, aí aquelas loucas que tinham saído para ele comprar o azeite não tinha ainda chegado. E aí elas tiveram uma grande surpresa. A porta já estava fechada. Olha, quando a porta fecha, a Bíblia diz que nem o homem pode abrir. Porque quando Deus fecha a porta, está fechada. O homem não pode nem consegue abrir. Então foi caso dessas loucas, dessas virgens loucas, que tinham saído para comprar o azeite porque não estavam preparadas. Crente, você que é crente, esteja preparado, esteja preparada, porque a hora que Jesus vem buscar a sua noiva, está prestes isso a acontecer. Como diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que diz: ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus está vindo buscar sua igreja. Vocês estão vendo os sinais que estão aí no mundo. Os sinais que estão aí, o mundo todo foi infectado por uma doença e muitos estão morrendo. Estão vendo aí em Israel, guerra, uma guerra terrível lá. E o mundo está aí sofrendo muita decepção. Está aí o mundo sofrendo. Então, você que é um crente prudente, uma crente prudente, tenha cuidado. Porque tem que chegar até o canto que a noiva vem buscar a sua igreja. Então, veja bem, diz aqui, no que nós estávamos lendo, entrando todos os convidados, era fechada a porta e começava a festa. Uma lauta reflexão era servida pelo pai da noiva. Os pais da noiva, ele trazia uma reflexão, trazia uma palavra, como hoje também não é diferente. Sempre isso acontece em vários casamentos. O pai da noiva sempre trazia uma rápida reflexão. Também a norma era que uma vez a porta fechada, ninguém poderia entrar na festa, porque 10 virgens era costume. Então, a comitiva da noiva ser de 10 virgens. O número de 10 aparece ligado ao casamento já nos dias de Ruth. Ruth está escrito no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 2 e versículo 10. O número de 10 tem muita significação na história judaica antiga. O símbolo de perfeição totalmente entre os judeus. 10 israelitas podia organizar-se como congregação religiosa e ter sua sinagoga. Os mandamentos da lei eram 10 virgens. Fala também de pureza e separação do pecado. Era 10 virgens. 10 virgens era jovem pura. Se falava de pureza, não é? A pureza, o casamento tinha que ter 10 virgem pura, vestida toda de branco. Hoje nós não encontramos mais casamento dessa natureza. Nós encontramos hoje pessoas que não têm a pureza e quer casar com o vestido de noiva. Tenha cuidado, porque tudo será contado. Veja que essas 10 virgens era lembrado lá no tempo de Ruth, lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 2 ao 10. E veja que isso era bíblico e estava sendo agora se manifestando no livro de Mateus, como nós lemos Mateus 25, de 1 a 13. Então veja que aqui foi um símbolo, as 10 virgens. As 5 eram prudentes, mas só que 5 eram loucas. Mas era para ser todas prudentes, mas só que elas não vigiaram. Elas estavam brincando de ser crente. Tem muitos que estão brincando de ser crente. Mas cuidado que você pode ser pego de surpresa.
porque Jesus pode vir a qualquer momento. A Bíblia diz que é não abrir e não fechar de olho. Já digo outra forma, é num piscar de olho que Jesus vem buscar a sua igreja. Então, prepara-te, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Não falta mais muito tempo. Aí vamos continuar lendo a respeito, porque as lâmpadas representavam a vida espiritual dos crentes. A luz das lâmpadas representava o testemunho dos crentes diante do mundo. Na vinda de Cristo, vê-se a existência de duas classes, cristãos, o que estão preparados e os que não estão. O que estiveram preparados irão para o céu, os outros ficarão de fora. A que classe o distinto irmão e amigo pertence? A que classe você, meu amigo cristão e amigo, você pertence? Ao que nós estamos se referindo? A lâmpada representa a vida espiritual do crente. A luz, a lâmpada, representa o testemunho do crente diante do mundo. A vinda de Cristo vê-se-á a existência de duas classes do cristão: os que estão preparados e os que não estão. Os que estiveram preparados irão para o céu e os outros ficarão de fora. Você quer o quê? Então, a que classe o distinto irmão e amigo pertence? Das virgens prudentes que estão preparadas ou das virgens loucas que não estão? O propósito das virgens era sair ao encontro do esposo. Versículo 1. Alguém previamente designado, ao aparecer o esposo, bradava: aí vem o esposo. Tinha sempre alguém para poder avisar: aí vem o esposo. Então era avisado para poder todos estar preparados. Então, neste dia, quando Jesus vir, que diz a Bíblia que ele vem a ascensão ao céu, ele não vem à terra. Então a trombeta irá tocar. E aqueles que Jesus vem buscar, os que estão preparados. Jesus, a Bíblia diz, lá no livro de Tessalonicenses, que primeiro os que morreram em Cristo subirão. Os que morreram em Cristo, com Cristo, eles subirão primeiro. Aí depois, os que estão com Cristo, esses serão chamados. Então, será de forma diferente. Veja bem o que nós estávamos lendo. O propósito das virgens. O propósito das virgens era sair ao encontro do esposo. Versículo 1. Alguém previamente designado, ao aparecer o esposo, bradava: aí vem o esposo. Com esse brado, todas as virgens com suas lâmpadas acesas saíam ao encontro e a comitiva do noivo. Essas virgens eram conhecidas da noiva. Essas virgens eram conhecidas da noiva, porque a noiva era quem convidava as virgens para poder fazer parte da comitiva, como hoje é chamado de... tem um nome que é chamado as virgens, seja, as que vão entrar com a noiva. Então, isso já é costume até nos dias de hoje. A noiva sempre escolhe aquelas debutantes para poder entrar na igreja com a noiva. Aí vai de um lado e do outro, levando a noiva até o altar. Isso era o costume de antes, que acontecia na época judaica. Como nos dias de hoje ainda, muitos casamentos ainda acontece isso. Aí veja o que? Ao sair ao encontro do noivo, com muita alegria estava anunciando que tudo estava preparado e que o casamento do lado da noiva estava em andamento, faltando apenas chegar o noivo. Era uma diferença entre as virgens. A diferença não estava na aparência
na aparência exterior. A diferença estava impregnada na alma, no caráter, e só foi notada ao chegar o noivo. No momento inesperado da chegada do noivo, ficou patente que das 10 virgens, 5 eram prudentes, sábia, vigilante, e 5 eram loucas, insensata e inconsequentes. As 10 virgens representa os crentes atualmente. As 5 prudentes, os crentes fiéis, sincero, constante e revestido de santidade e de espírito. As 5 loucas representam os crentes morno, crente de nome, sem vestidura espiritual da justiça de Cristo. Olha, o azeite das lâmpadas, no versículo 3, vamos falar do azeite, o azeite das lâmpadas. A lâmpada neste texto representa a vida espiritual do cristão. O azeite, através da Bíblia, é símbolo do Espírito Santo na sua missão de ungir. Alivia suavemente, purifica, cura, protege e separa através da unção divina. Agora vamos vivendo de aparência, no versículo 3. As virgens loucas julgaram-se preparadas para o encontro com o noivo, mas não estavam. Tinha lâmpada, mas não tinha azeite de reserva. Aí reside o perigo. Cuidado, tenha com muito cuidado, porque ali estava as virgens loucas, julgando que estavam preparadas, mas ela não tinha azeite nas suas lâmpadas. Elas pensavam que tinha azeite, julgava-se que estava pronta, estava preparada para a chegada do noivo, mas no momento que elas observaram, não tinha azeite e também não tinha reserva, e as lâmpadas estavam sendo apagadas já, porque já estava fumegando, a fumaça já estava saindo já do pavio, e ali elas ficaram apavorada. E agora como faremos? Me empresta do teu azeite. As virgens, que era sensata, ela disse: não, vão e compre do azeite. Então essas virgens loucas, elas estavam brincando, como talvez muitos estão brincando de ser crente, e que no momento que há a vinda do Senhor Jesus, você vai querer se preparar, mas você tem que estar preparado. Não é para se preparar quando Jesus vem buscar a igreja. Olha, muitos vão ser pegos de surpresa na vinda de Jesus. Cuidado, esteja sempre preparado para a vinda de Jesus, porque no dia a vinda do Senhor está próxima e você pode ser pego de surpresa. Não é mais tempo de estar brincando, viu? Não é mais tempo de estar brincando. Quero dizer uma coisa para você que está aí do outro lado da telinha. Olha, essa doença, esse coronavírus, você que pensa que vai acabar, não vai acabar não. Ele vai permanecer durante anos aqui na Terra. Você vai acostumar-se com essa máscara e vai se acostumar-se com os lugares que você vai estar, com afastamento, distanciamento, e isto não vai acabar. Já tem a primeira vacina, que eu até fiz parte da primeira vacina, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, mas não vai acabar. Eu estou falando para você, talvez você não tenha consciência e não está com a consciência aberta, com a mente aberta, mas nesse vídeo eu estou falando isso para você, tá? Com o estudo dos cientistas, esta doença não vai acabar, viu? Não vai acabar. Tem países que deixaram de usar máscara por causa que todos foram vacinados, mas tem muitos que ainda não foram vacinados. Por quê? Porque
vai entrar ano e ainda tem muitas pessoas para poder chegar ainda na sua idade, para poder ainda ser vacinado. Não pense que vai acabar tão rápido, porque é o mundo todo mundo, viu? Então veja, a vinda de Jesus está próxima. Não seja como as 10 virgens, ou seja, como as 5 virgens loucas, mas seja como as 5 virgens prudentes, sempre tendo azeite e ter uma reserva, para quando Jesus vir buscar a sua igreja, você esteja preparada. Meus queridos, gostaríamos de poder estarmos falando mais um pouco desta 10 virgens, mas o tempo da memória do meu celular está pouco, e daqui a pouco está fechando, e eu não vou ter como gravar mais, só se dividir em 2 partes. Mas eu vou continuar, e você que terminando esta parte, você vai assistir a segunda parte desse vídeo, porque eu não quero que você deixe de ouvir, de aprender um pouco a respeito das 10 virgens. Então, você não deixe de assistir a segunda parte, tá bom? Você que chegou até agora, no vídeo ele vai ser dividido em 2 partes, porque a memória do celular é pouca, o espaço é pouco, não é? Tem muitas coisas guardadas, são programas no celular, e isso toma muito espaço. Então o vídeo será gravado em segunda parte. Esta é a primeira parte desta mensagem. A segunda parte virá após esta outra. Que Deus abençoe você e que esteja pronto, preparado para nos ouvir na segunda parte. Eu vou começar, mas por acaso, se você parar, você assiste a segunda parte, tá bom? Eu sou o pastor Jurandir, conhecido como Apóstolo Jurandir. Na rede social, muitos já me conhecem, mas eu sou o pastor Jurandir, canal do pastor Jurandir. Então vamos ver o que fala a respeito da vinda repentina do noivo, versículo 5 e versículo 6, a vinda repentina do noivo. O noivo tardou, as lâmpadas virgens estavam se apagando, então as prudentes logo repuseram o azeite que estava de reserva. As virgens repuseram o azeite. Veja que, porém, as lâmpadas loucas se apagaram